Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Beta Lotti. Eu tenho outro canal aqui no YouTube chamado Véu de Noiva, onde eu dou várias dicas pra quem vai casar. E como muitas pessoas me pediram pra falar sobre veganismo, sobre essa transição de ovo-lacto-vegetariana pro veganismo e queriam saber o que é, eu resolvi criar esse canal pra fazer vlogs, pra fazer vídeos de veganismo, vídeos de espiritualidade, que é um tema que eu gosto muito, e dar mais dicas e contar um pouquinho mais sobre como que é o meu dia a dia pra vocês. Então, pra quem já me conhece, oi! Se inscrevam no canal pra acompanhar tudo isso. E no vídeo de hoje, específico, eu vou contar como que foi, como que caiu a minha ficha, assim, quero ser vegana, como que eu fiz a minha transição e tudo mais. Então assim, pra quem nunca ouviu falar em veganismo, eu vou tentar simplificar, tá? Os veganos não comem nada de origem animal. E pra falar de uma forma assim, não compram, não consomem nem roupas, nem produtos cosméticos, nem carne, nem absolutamente nada. Nem mel, tá? Nem melzinho. Então, pra falar de uma forma mais positiva, os veganos defendem a liberdade de todos os animais. E eu acho que se você for parar pra pensar, muitos anos atrás, os escravos, né? A gente tinha aquela parte dos escravos, nós escravizávamos os negros e hoje ainda escravizam os nossos animais. Então eu acho que o veganismo prega isso e daqui a milhares de anos, talvez, espero que menos, né? O veganismo vai ser uma cultura aí de todo mundo. Então eu vou contar a minha história pra vocês mais ou menos como aconteceu. Eu já assistia, assim, eu já tinha alguns amigos que eram veganos e que me falavam um pouquinho a respeito. Mas, gente, pra quem não me conhece, eu sou gaúcha. Então, lá no sul, que hoje eu moro em São Paulo, mas naquela época eu morava em cima de uma churrascaria. Então, todos os dias eu sentia aquele cheirinho de carne e eu sempre dava uma desculpinha, o meu ego sempre dava aquela desculpinha, aquela coisa e tal. E eu ia protelando essa decisão de realmente virar vegetariana, virar vegana, enfim. Com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo muitas doenças, eu tive hipotiroidismo, eu tive o início de um câncer de mama que eu tive que operar e tirar, eu tive início de diabetes, então assim, eu engordei, gente, eu tava 15 quilos acima do meu peso, e aquilo começou a me fazer muito mal, eu me sentia muito cansada e eu me sentia muito irritada e eu não sabia por que eu tava sentindo tudo aquilo, por que tudo aquilo tava acontecendo, porque eu tinha uma dieta muito boa, né, na minha cabeça, eu comia bastante carne, proteína, enfim, eu ia levando isso. Então eu comecei a assistir algumas palestras e comecei a fazer pequenas descobertas. E é engraçado porque mesmo quando a gente tem acesso a algumas informações, ainda assim a gente é muito resistente. Eu acho que é muito por causa do nosso ego e dessa cultura que é tão enraizada, né, de alimentação. Às vezes nem os nossos pais, nem a nossa família sabe o que tá comendo, da onde que é feito, como é feito o processo, como que é todo o processo até do animalzinho ser embalado e tá lá na prateleira do supermercado, né? Enfim, então eu lembro que a primeira palestra que eu assisti, eu descobri que os animais, aliás, eu já sabia que os animais tinham sentimentos, mas que todo o sofrimento que eles passavam, ou todas as vivências que eles tinham, no caso, ficavam gravadas na sua memória celular, ou seja, quando a gente ingeria carne, quando eu comia carne, tudo aquilo também vinha pra dentro de mim, todo o sofrimento, toda a dor do bichinho, tudo que ele viveu, eu também estava consumindo aquilo dentro de mim. Mas é engraçado porque eu sempre valorizei mais o meu cachorro dentro de casa, os meus cachorros, do que todos os animais, né? Eu era aquela pessoa que pregava assim, amo todos os animais, mas eu como, né? Então falta um pouquinho de congruência nesse pensamento. E aí essa ficha foi a primeira que me caiu, da congruência. Será que eu realmente amo todos os animais? Eu comecei a me perguntar, né? Então um dia eu tava aqui em casa cozinhando um frango, né? E aí eu vi sair aquele sanguinho assim. E aí começou a me dar um cutuque aqui no coração, sabe? Tipo, oi, acorda! E foi mais ou menos assim, tipo, eu senti muita vontade de chorar naquele dia. Muito grande, assim, tipo, o que eu tô fazendo, sabe? Qual é o limite da minha compaixão com todos os seres? Qual que é o meu limite? E se vocês ainda não sabem o que acontece com os animais, eu não vou falar nada sobre isso nesse vídeo. Aliás, eu quase morro chorando sempre quando eu falo nesse assunto. Eu vou deixar uma palestra pra vocês aqui embaixo do Oberon, que é maravilhosa, que explica muito sobre isso, sem mostrar nenhuma cena forte. Eu sei que a gente às vezes prefere não ver as cenas fortes, mas eu acho importante a gente no mínimo pesquisar e saber o que tá acontecendo, sabe? Então eu resolvi assistir todos os documentários e todas as palestras possíveis
da vida. E é muito engraçado porque quando você busca informação e mais você começa a aprender, é meio que um choque de realidade, sabe? Então, tipo, opa, eu não tinha mais como dizer que eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não tinha desculpa pra dar. Eu não tinha mais desculpa pra dar pra mim mesma. Eu não tinha mais o que falar. Então foi mais ou menos assim, Beta, amiga, você tem que mudar. Então foi uma coisa assim, eu sabia que eu precisava mudar. E eu decidi naquele dia que eu ia mudar. Então a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem pra minha família, porque a gente estava saindo de São Paulo pra ir pra Porto Alegre passar o Natal com minha família. E eu mandei um WhatsApp pra eles falando assim, gente, tomei a decisão de virar vegana, espero que vocês entendam, esse Natal eu não vou mais comer carne. Gente, não preciso nem falar que foi assim a piada do ano, né? Foram várias mensagens, aliás, acho que todo vegano passa por isso, de ficar recebendo várias cutucadinhas assim. E eu me lembro que a maior preocupação da minha família era as proteínas. Gente, acho que todo mundo ouve isso, né? Ninguém até então se preocupava com a minha alimentação, bastou eu virar vegana, todo mundo começou a se preocupar. E outra coisa que é muito engraçada é que quando você começa a assistir vários documentários, você quer compartilhar com todo mundo e tipo, você quer que as pessoas entendam e acordem junto com você. Hoje eu já entendo que não é bem assim, que cada um tem o seu tempo e eu respeito o tempo de cada um, enfim, embora eu acho que a gente podia acelerar esse processo, né? Enfim... Então, depois da decisão de se tornar vegana, muitas pessoas primeiro se tornam vegetarianas, né? Foi o que eu fiz, eu me tornei ovo-lacto-vegetariana. Eu parei com os ovos, com a carne, com leite, todo tipo de carne. Aí eu falei, mas Beta, é difícil parar com isso. Gente, pra mim não foi nada difícil, porque assim, quando você tem a informação certa dentro da sua cabeça, quando você tá bem informado sobre o que tá acontecendo, e se vocês quiserem se informar, eu posso deixar várias palestras e vários documentários aqui embaixo. Essa decisão se torna muito mais fácil. Ainda mais para uma pessoa como eu, que não comia nada de legumes, eu passei a me informar. Eu saí da zona de conforto e comecei a buscar receitas e comecei a aprender. Para mim, o mais difícil realmente foi parar com o queijo. E hoje eu entendo por que foi tão difícil parar com queijo, justamente porque muitos produtos, muitos alimentos têm produtos dentro que a gente não faz ideia. O queijo é um que tem formol, por exemplo, então a gente vicia naquilo, o nosso corpo já é viciado e a gente nem sabe. Então eu comecei a fazer substituições, por exemplo, o frango eu comecei a substituir por carne de jaca. Eu comi uma coxinha de carne de jaca, gente, e o gosto era o mesmo. Eu falei, opa! Depois eu comecei a substituir a carne por soja, comecei a fazer bifinhos de hambúrguer, comecei a fazer bifinhos de feijão, bifinhos de lentilha, comecei a aprender a fazer lasanha, comecei a substituir todos os produtos. Aliás, existem empresas que já fazem produtos veganos e que são muito práticos para o nosso dia a dia, para quem está precisando fazer substituições. O leite, por exemplo, eu substituí por leite de soja, foi super fácil. Creme de leite por creme vegetal. Deixa eu pensar o que mais. Manteiga, gente, é super fácil fazer manteiga em casa, você pode fazer com azeite de oliva. Depois eu vou fazer uma receita pra vocês também. E no próximo vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem todos os tipos de queijo possíveis pra não ter o que falar. E, gente, esse vídeo é sobre a minha história com o veganismo. Não estamos aqui pra ir contra ninguém. Isso aqui é só um vídeo pra quem realmente gosta desse assunto. E eu espero que vocês tenham gostado e que deixem mais sugestões aqui nos comentários. E que se inscrevam no canal também e ativem as notificações aqui em cima. Beijos pra vocês e até os próximos vídeos. Tchau!